Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Gente, antes de começar, só falar que o Bruno tá aqui de novo comigo e não só tem o mesmo nome, mas também tem a mesma camiseta. Infelizmente, já vou ser cobrado aqui que eu deveria estar com a camiseta da Genial e estou com a mesma do Bruno, então, na verdade foi um equívoco, não deveria. É só pra fazer o Nishio parecer mais diferente ainda. Hoje eu tô social. O Nishio tinha que tirar o terno do armário, senão ia mofar, então ele tá fazendo Todos um... meus ternos mofaram, todos. Faz tempo que eu não te vejo de camisa, é verdade. É uma boa questão. Se vier de terno completo ainda, pelo amor de Deus, vai ser novidade. Eu tenho que vir uma vez por semana agora. É? Meta. Gente, hoje a gente vai falar, o podcast super especial, a gente vai comentar um pouquinho sobre Cielo. O pessoal tem acompanhado bastante os relatórios que a gente tem colocado aqui na plataforma Genial Analisa. E a gente teve pode dizer, né, um grande gatilho agora na sexta-feira passada, que foi o anúncio da venda da Merchant Solutions, e até a ação subiu pra caramba, se o Bruno estava até comentando, 12%. Acho que é legal da gente passar sobre esse panorama geral de Cielo, o que vocês veem pro longo prazo, né, para os próximos meses aí. E no finalzinho também falar um pouquinho de Banco Inter, que o pessoal também sempre gosta de acompanhar. E quando saiu o Banco Inter? O resultado saiu ontem à noite. Na verdade, saiu na madrugada. Saiu tão na madrugada que já podemos chamar de hoje. Então é super novo. E pessoal, fica aqui sempre o lembrete para você já deixar o seu like se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube. E para você que acompanha pelo Spotify ou pelas outras plataformas aí de streaming, saiba que a gente está ao vivo no YouTube toda terça e quinta às 7 horas da noite. E deixa a sua pergunta aqui, que como é o programa ao vivo, depois eu faço aqui para o Bruno e para o Nishio. Mas se vocês quiserem começar com o Cielo, eu acho que é o mais legal, porque é o tema do geral do vídeo e vou confessar que é o que eu mais estou curioso de saber um pouquinho. Começar com Marchant Solutions, eu acho, né, que a gente pode dar esse panorama. Vou falar um pouquinho da historinha da Marchant. A Marchant foi uma aquisição que eles fizeram lá atrás. Pagaram 1,6 ou 1,7 bi de real, né? O Bruno pode... de real foi 1,35 bi no câmbio da época. Então lá atrás foi essa conversão. Foi 600 Ele pode até ficar no break-even nessa aquisição se ele cumprir as condições estabelecidas. Então, só lembrando os números, ele pagou, foi lá em 2012, 670 milhões de dólares. O câmbio na época era de 2 dólares. Hoje em dia a gente tem o câmbio na faixa de 5 e o que ela está vendendo é 290 milhões de dólares, caso algumas condições sejam cumpridas ali no contrato. Então o efeito caixa dessa venda no momento é 140 milhões de dólares, então um valor bem abaixo, mas caso sejam os 290 milhões de dólares, esse valor de transação pode chegar quase a 1,5 bi. E sendo 1,5 bi, a Cielo vai ter feito um bom trade em dólar sem saber assim, que ia fazer isso. Ela não ia fazer muito dinheiro porque ela teve uma dívida, né? Contraiu uma dívida para pagar essa aquisição, que ainda está no balanço e mesmo com esse pagamento agora que ela vai receber, ela não vai conseguir pagar toda a dívida com essa transação. Ele vai ter que inteirar com caixa, enfim, não tem problema. Mas acho que o grande fardo era que essa operação perdia dinheiro. Né? Perdia pouco, mas quer dizer, em alguns anos atrás, hoje estava brequivada, estava meio que no 0 a 0, mas perdia bastante dinheiro nos últimos 2 anos. Então, do ponto de vista operacional, era um fardo para o management, né, que tinha que ficar lá vendo uma operação distante nos Estados Unidos, né, que eles compraram. Eu vou contar um pouquinho na historinha do que porque compraram. Falar isso para a gente voltar um passo atrás, só para ficar esse panorama. Eles compraram a Marchant Solutions lá atrás para pegar os sistemas que estavam na época mais avançados da Marchant e trazer aqui para o Brasil, tropicalizar e implementar na Cielo. Tá? Eles queriam fazer um go-to-market mais rápido ali para enfrentar as novas entrantes, tal, etc. Fazer uma plataforma dos sonhos deles, que eles até batizaram como Best of Both, né, Bob?
E acabou não dando certo. Eles operam hoje com 2 plataformas independentes. Enfim, tem a interação ali, mas não é uma só. 100%. Né? Uhum. Então desse ponto de vista foi um fracasso, né? Ainda continuam com talvez bem mais moderna, mas ainda com 2 plataformas separadas. Mas enfim, eles tentaram fazer essa compra, compraram lá acabaram demorando muito para integrar. Ia falar assim, no meio do caminho desistiram, falaram, não vai dar para ficar com uma plataforma só, vão ficar com as 2 operando ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, provavelmente eles têm vários batches ali que se interagem ao longo do tempo, do dia, né? Enfim, isso atrapalha um pouquinho no desenvolvimento de novos produtos. Você quer lançar um novo produto, você tem que mexer nas 2 plataformas, tal, etc. Mas enfim, eles ficaram com a operação. Eles trouxeram o sistema, não deu muito certo, mas tudo bem, vamos dizer que deu mais ou menos certo. Uhum. Trouxeram o sistema e aí ficaram com a operação lá. Até aí tudo bem, quando dava dinheiro. Aí quando começa a perder dinheiro, a gente fala, né, o que está acontecendo com a Cielo? O resultado era X, e aí vinha no bottom line ali, no lucro, X menos Y, esse Y sempre era Marchand Solutions. E começou a ficar pior quando o dólar começou a subir. Então aí começou a incomodar realmente. E aí eles conseguiram aí, eu acho que foi muito bom por isso, né, vender uma operação periférica, né, do lado deles. E a gente botou na iniciação de cobertura esses catalisadores, esses gatilhos que foram acontecendo, que foi a venda da Marchand aí, que foi a maior, né, que era o maior de todos, da M4U, de vários outros periféricos que eles tinham, que não agregavam muito ali e tiravam o principal foco do management, que é fazer o turnaround na operação, né. Já dava prejuízo há bastante tempo? Quando que começou? Tinha uns 2 anos e meio de prejuízo. Começou em 2019, aí 2020 foi muito pior, acho que principalmente por questão da pandemia. Uhum. Mas acho que o principal ponto, então, é interessante a gente comentar como é que chegou até aqui. Então, como é que a gente chegou nesse ponto de desinvestimento. Não foi só a Marchand, a gente já vinha com pipeline de desinvestimento, teve a Multidisplay, que inclusive M4U, que fez o resultado do último trimestre ter um não recorrente ali. Fora isso, a gente teve venda de participação na Horizon, teve alguns outros desinvestimentos. Principalmente pela maior competição no mercado. Então a gente tinha um mercado lá atrás, é uma coisa que a gente comenta bastante na iniciação, que era muito concentrado e foram surgindo novos players, principalmente com a quebra do duopólio. Então antes a gente tinha a VisaNet processando o pagamento da Visa. E qual que era? O duopólio era a Redcar, na verdade, era a Redcar e VisaNet. A Redcar era Mastercard. Só voltando um pouquinho, como é que essas empresas americanas, de bandeiras, entravam nos países? Eles faziam uma associação com os bancos, né, e cada um entrava com um grupo de bancos. O Itaú entrou com a Mastercard, né, e é bandeira internacional, né, então, enfim, tem todo um... E a Visa entrou com um pool de bancos. Então foi Bradesco, Banco do Brasil, enfim, acho que tinha Santander, e aí fomentaram esse negócio. Mas precisavam de as empresas que colocassem as maquininhas ali dentro dos estabelecimentos. E aí se formou a Redcar, do grupo do Itaú ali, enfim, e Mastercard, e a VisaNet, do grupo Visa, e os outros bancos. E aí cresceram, né? Cresceram bastante, tal, etc. Fizeram o share deles e o fair share deles dois era mais ou menos 50-50 na época um pouquinho mais para VisaNet. E aí, depois desse fomento, o que acontece? As bandeiras saem do negócio. E aí começa a desmembrar assim, as coisas, né? Fala assim, vamos para o mercado, vamos dividir o risco talvez com o mercado, né? O negócio é super rentável, na época era super rentável. De verdade, a gente vai ter uma abertura, talvez já antecipando isso, uma abertura da exclusividade, né? Vai ter mais adquirentes entrando, tal, etc. A gente vai trabalhar com mais adquirentes, né? Isso faz parte do processo. Essa abertura, geralmente planejada, né, talvez seria melhor quando eles o fizessem com
o risco dividido com o mercado. Então eles fizeram o IPO, né, veio a Redcar primeiro, aí depois veio a VisaNet e tal, etc. Só que a gente não pensava que ia ser tão rápido, e foi rápido, assim, de repente, né, assim, as duas começaram, a brigar pelo share. A VisaNet chegou a ter 60%, depois virou virou Cielo, tem mais de 50% de share, quase 60% de share, e aí gradualmente foi perdendo share, que agora está em 27%. Pela entrada dos outros. Pela entrada dos outros. E a Stone surgiu em 2014, então não é uma coisa que você está falando de muito tempo. São modelos nem tanto mais disruptivos no sentido da palavra, é como se os principais, os incumbentes, os líderes de mercado tivessem dormido no ponto. A gente até cita essa analogia em algumas dos relatórios que a gente coloca, porque elas surgiram com um modelo, no caso a PagSeguro foi para a base da pirâmide, a gente segmenta esse mercado. E por muito tempo ficou invisível, né? Ficou invisível. Ela estava na base, então quase todos os novos clientes eram pessoas que nunca usaram maquininhas. Então ele não roubava o share da rede da Cielo. Então a gente, os analistas em si também a gente não via nos números da Cielo ou da Redcar, enfim, ou da rede na época. Perdendo cliente. Então a gente fala, cara, tá tudo indo muito bem. Aí depois, quem começou a ser atacado muito na base foi a rede, e não foi a Cielo. Então por muito tempo os analistas, inclusive eu, tá tudo tranquilo com a Cielo. E na verdade não, quem estava sendo atacado era a rede, porque a rede ela teve um erro estratégico ali, ela dividiu a rede em vários departamentos dentro do Itaú. Então, por exemplo, o cara de marketing, que via o marketing do banco, ele também se preocupava com o marketing da rede. O cara de sistemas, que via os sistemas de TI do banco, via também da rede. Então, o que é mais importante? É o banco, né? E aí acabou sendo essa coordenação de lançamento de produtos, de ser mais rápido, de ter um NPS melhor, acabou sendo prioridade número 2 dentro do banco. Então, aí foi perdendo share, tal, etc. As novas entrantes começaram a atacar mais o Itaú, por conta disso. E até então, os caras nem se preocupavam com o NPS. Não existia esse negócio de NPS. O NPS veio com as novas entrantes, né? Esse negócio de preocupação com os clientes, ninguém tinha essa preocupação tão grande. Acho que a Stone foi a principal que entrou através de qualidade com o cliente. Então ela pegou os pequenos e médios empresários ali, ofereceu uma maquininha para eles com uma qualidade de serviço maior, e aí ela conseguiu crescer com o sistema legado, com outras coisas para aquele usuário, para aquele pequeno e médio, que ajudavam ele com o sistema de gestão e etc. E mesmo tendo um take rate maior, então ela tirava um percentual maior de receita em relação ao volume processado, ela conseguiu acabar crescendo nesse nicho específico. Então foram duas estratégias diferentes, mas que promoveram bastante crescimento. Enquanto a PagSeguro cresceu num nicho distinto do que principalmente a Cielo, tá? Porque a Cielo está mais no topo e no meio da pirâmide e a PagSeguro está mais na base. A Stone foi ali nesse meio da pirâmide, então foi nesse... E é difícil pra caramba, e eles tiveram vários avanços da parte de que a Cielo não conseguia atender, tipo o extrato, reconciliação de contas, eles conseguiram prover esses serviços. Fora que grande parte do lucro dessas empresas vem da antecipação de recebíveis, né? Que aqui no Brasil a gente tem que explicar um outro bicho que no resto do mundo não existe. O Bruno já explicou isso num podcast, eu lembro. Que é o parcelado sem juros. O lojista recebe em 10, 5, mesmo o à vista, que chama à vista, é em 30 dias, né? Nos Estados Unidos é em D+2. Então, isso possibilitou essas empresas a fazer antecipação de recebível e ganhar em cima disso. Né? Nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe o parcelado, né? Que é coisa brasileira. Que não é ruim, tá? Assim, agora estão copiando lá dos brasileiros o parcelado sem juros. Então, esse negócio virou uma linha muito importante, que na verdade é um crédito sem muito default. Por quê? Se a pessoa que passou o cartão não pagar, quem tem que arcar com a inadimplência é o banco. Entendi. Se o banco, na verdade os bancos são Itaú, Bradesco, não pagar, no final das contas, quem garante tudo isso, em tese, tá? Porque nunca foi provado, são as bandeiras.
por trás. Então, é um crédito clean com uma taxa alta, que era CDI mais não sei quantos, entendeu? Uhum. Então, para essas adquirentes, era uma linha de negócio super promissora. Só que Cielo e Rede tinham um problema, vamos dizer assim, de controle, né? Porque os bancos também faziam isso. Então, eles, de certa forma, competiam. Aí vem as novas entrantes, que não tem um controlador, e aí a penetração disso no crédito, no cartão de crédito, era muito maior. Por quê? Porque o cara não tinha um controlador competindo com ele e podia fazer essa antecipação. Então, por exemplo, na Stone, o que a gente sabe mais ou menos é que é 60% de penetração, 60%, 70% de penetração da Stone, do cartão, do volume de cartão é antecipado. Uhum. Na Pags, eles fizeram um negócio interessante, que é automaticamente antecipar em D+2. Então ele embute uma taxa de antecipação no que a gente chama de MDR, né, que a gente já ele cobra mais do lojista, para antecipar, já recebendo em D+2, que aí resolveu esse problema de diferença entre D30 e D+2, tá? Posso fazer até acho que de certa forma uma provocação, vai. Eu entendo que a Cielo, vamos falar de Cielo, né? A Cielo veio perdendo bastante market share, enfim, são novas empresas, o mercado está abrindo de certa forma, e ela até, algumas pessoas falam que ela está tentando virar uma empresa de tecnologia, né? Ela tentou e desistiu. O que aconteceu? Já desistiu. Não, ela é uma empresa de tecnologia, não deixa de ser, mas assim, de virar uma Square, de virar uma Stone que tenta integrar vários sistemas dentro da plataforma deles, acabaram desistindo desse projeto. Tinha até um CEO que tinha esse mandato, ele acabou saindo, e agora eles estão numa de reestruturar o negócio para virar um negócio mais, vamos dizer assim, comoditizado do ponto de vista operacional, tá, para enfrentar essa nova realidade de competição. Porque hoje virou muito commodity esse negócio de maquininha, né? Então é preço. Sim. Quem oferece menor preço leva, né? Mas nesse cenário que você tem essa situação acontecendo e que você tem iniciativas tipo Pix Crédito, acho que o Bruno falava bastante isso. É um problema grande para o sistema, tá? A gente não sabe como que vai ser no futuro. Perguntar, o que pode acontecer com a Cielo nesse cenário? O Pix, ele ataca várias frentes, tá? O mais rápido aí que a gente já viu nos bancos é TED Doc. A pessoa não faz mais TED Doc, faz Pix. E é gratuito para pessoa física. A qualquer hora do dia. Por uma pessoa jurídica eles estão cobrando, mas eu acho que vai acabar também, porque se você pensar bem, ali alguns bancos digitais já estão fazendo Pix pessoa jurídica gratuito. De certa forma também o débito, né? Se eu fazer débito, se o Pix faz o Pix. Né? É uma questão até interessante que a gente falou no relatório de resultado, porque o volume caiu, né? Curiosamente, o volume já não estava crescendo e o volume do débito praticamente estagnado. Então, as adquirentes elas estão ganhando participação no volume processado de crédito, mas não necessariamente por um aumento percentual em relação ao do débito simplesmente. É porque o débito está crescendo menos do que crescia antes, porque agora você tem uma outra opção. E o Pix Crédito, apesar dele não estar implementado ainda, o objetivo dele é que você, utilizando o seu Pix, consiga fazer o pagamento desse valor que você pagou somente na fatura lá na frente. Então, da mesma forma que funciona um pagamento por cartão. A única coisa é que você está mudando o meio que você está pagando. Você não está pagando mais um cartão no plástico, você está pagando diretamente através da chave Pix. E isso vai entrar diretamente, vai estar conectado diretamente ao seu banco que vai te enviar a fatura no final do mês. Quem você está tirando dessa conta? Justamente o plástico, então a bandeira do cartão, o plástico e as maquininhas. Você está conectando diretamente o banco ao lojista na ponta. Então, existe um processo, caso isso aconteça, de desintermediação no meio. A grande questão é, isso vai ser implementado? A gente até comentou com o Itaú sobre isso, porque o Itaú está participando do Sandbox. O Sandbox é um modelo de teste, é uma tentativa que eles vão tentar implementar, mas está muito inicial. Então até saiu notícia na mídia, mas nem mesmo o Itaú sabe como vai funcionar o modelo, porque tem realmente muitas mudanças para o que é estabelecido hoje, tem muitas coisas que vão mudar caso esse modelo seja implementado. Então, a gente não sabe muito bem
qual vai ser o output, o resultante disso, mas caso seja implementado, realmente você tira toda a necessidade de intermediação nesse meio da cadeia. Eu acho que até, de certa forma, o lojista ele não vai preferir receber via Pix, porque aí ele não precisa pagar, né? Ele não vai precisar ter a tecnologia, porque ele paga pela maquininha, né? Ele paga uma taxa ali, até para antecipar os recebíveis. Tudo. Assim, geralmente, assim, ele paga o aluguel da maquininha, que isso está acabando também. Isso era uma receita que tinha. Agora, com as novas entrantes, como eles financiam tudo no pré-pagamento, cara, assim, eu te dou a maquininha e fica com a maquininha gratuita para você. Né? Tem outros que tem em formato comodato, né? Que você não é sua, mas é sua, entendeu? Você fica com o tempo que você está usando. E o que eu vejo assim é que a taxa que já veio caindo, porque muito dessa competição vem por conta do subsídio cruzado, né? Que você tem o pré-pagamento muito embutido ali, veio caindo, veio impressionando as taxas. O que a gente chama de MDR, que é a taxa que o lojista deixa, gira em torno de 2%. Assim, débito é 1,5%, né? um ponto alguma coisa. E aí essa taxa de, vamos dizer que é o débito, né? 0,5% fica para o banco, chama de intercâmbio, e o restante fica para o adquirente. Tá? Isso veio se comprimindo ao longo do tempo. Tá? Não é mais 1,5%, foi para 1,2%, foi caindo para ficar uma taxa um pouco pior para os adquirentes. Chega uma hora que o cara fala assim, cara, eu não vou fazer mais com você porque a taxa que eu fico é muito pequena, principalmente com os grandes lojistas, que tem muito volume e espremem muito a taxa. Tá? O que vai acontecer é que com o Pix parcelado, né, porque é parcelado, certo? Se o cliente não pagar, alguém tem que arcar com isso, certo? Se o cliente não pagar, geralmente quem dá o crédito é o banco, certo? Então o banco que vai garantir isso. Então o banco ainda vai ter um take rate nesse negócio, entendeu? Entendi. O banco vai falar assim, ó, ele vai ser que nem o interchange do banco. Você quer fazer um Pix parcelado, beleza, eu te dou um limite de crédito, tá? Você tá comigo, beleza. Então você faz aí 5 vezes, sei lá, R$1.000, 5 vezes sem juros. Então, ele vai ter um take rate nesse negócio. Se vai ser, aí vai ser equilíbrio competitivo. Se ele vai ser... se o cliente não pagar, o banco vai lá e pega os juros do cara, tá? Como se fosse um cartão de crédito normal. Mas ele vai ter que ter um mecanismo, né? E aí, se vai ser maior ou menor que o interchange de cartão, a gente não sabe, mas provavelmente vai ser menor, né? Vamos explicar isso. Vai ser maior, porque ele vai embutir a taxa do adquirente. Tá? O MDR, que é a taxa de intercâmbio total, é a parte que vai para o adquirente, que é Cielo, tal, etc., e a parte que vai para o banco. Fora a parte que vai para a bandeira. Tá tudo embutido aí. Então ele tira a bandeira do jogo, tira a maquininha, tira o adquirente e pode brincar ali nesse espaço. Então, para o banco... Para o banco é bom, mas... Para o banco é bom. Para adquirente... Não, para Cielo é ruim e para bandeira é ruim. Para os dois são ruins, entendi. Então, só explicando esse fluxo que a gente está comentando, esse é o fluxo de pagamento no débito. Então, no pagamento no débito, o detentor do cartão, ele faz o pagamento e o banco emissor, onde ele tem o saldo em conta corrente, já na hora daquele pagamento, debita o valor e passa para o adquirente para passar para o estabelecimento comercial em até D+1. Então, no pagamento em um dia. Já no pagamento no crédito, o portador do cartão faz o pagamento para o estabelecimento comercial, mas o estabelecimento comercial só vai receber aquele valor em 30 dias. Como o estabelecimento comercial muitas vezes precisa, o cara precisa pagar fornecedor, precisa pagar algumas coisas, ele faz justamente esse produto de antecipação. Ele chega para adquirente, ou em alguns casos o banco, e fala, eu preciso receber esse valor agora. Se antecipa para mim, e em contrapartida eu te dou esse direito de recebível desse cartão de crédito. O grande ponto é que o portador do cartão ele precisa pagar a fatura dele no final do mês sobre essa compra que ele fez agora. Apesar do banco tem que pagar independentemente disso. Então, o Bruno não pagou a fatura dele. O banco vai repassar o valor do pagamento para adquirente, que vai passar para o estabelecimento comercial independentemente disso. Ou seja, o risco é do banco, caso o cliente não pague sua fatura. Pelo risco ser do banco, o banco precisa, no crédito, demandar uma taxa maior.
Então, essa taxa é justamente o valor líquido, aliás, é justamente o que é deduzido do valor bruto que chega no estabelecimento. Então, por exemplo, o lojista tem R$100 a receber. O que ele vai receber é 98. Para onde foi esses R$2? É a taxa que foi cobrada dele. Essa taxa é o que a gente chama de MDR. Então, é a taxa total pela transação efetuada. E ela é dividida entre a adquirente, entre o banco e entre a bandeira de cartão, que são quem realiza e processa nesses meios de pagamento. A grande questão é que, como a gente está com um mercado muito competitivo, o MDR está se reduzindo. Então, as empresas estão cobrando, principalmente os adquirentes, estão cobrando cada vez menos MDR para conseguir ganhar market share. Só que elas precisam fazer o repasse também desse valor de intercâmbio, na verdade que fica ali na ponta, e de bandeira. Então, o net MDR, que é o que fica na bandeira, está se comprimindo ao longo do tempo. E é por isso que a gente tem essa perda de rentabilidade, principalmente para Cielo e empresas que não têm tanto crescimento. Quando tem muito crescimento, apesar da gente poder ter essa compressão de margem, ela é diluída por um grande crescimento em termos de volume. Então, nas linhas de receita, a gente sente menos. Que é o caso de Stone, PagSeguro, que Stone agora tem um outro problema que é de concessão de crédito. Enfim, é uma outra questão. Mas justamente essa pressão que dificulta a rentabilidade. E Cielo, inclusive, no ano de 2020, teve esse problema de compressão, que ela já vinha carregando, a perda de market share e mais um problema, que foi a grande e rápida queda de volumes em função da paralisação econômica advinda da pandemia, que fez com que ela apresentasse o primeiro prejuízo trimestral da história da empresa. Então, esse conjunto de fatores criou uma tempestade perfeita. Só para a gente não ficar só remoendo a história e falar um pouquinho de futuro e o que a gente pode esperar. Então, é interessante a gente comentar que a Cielo está um valuation bastante descontado. Então, pegando múltiplo preço sobre lucro, a gente tem um preço sobre lucro na faixa de 5,5 vezes atualizado. 2022, então olhando para frente, o que é um múltiplo realmente muito descontado se comparado ao histórico da empresa. A Cielo ela vem recuperando volume, então isso a gente já pôde ver pelo último trimestre. Essa recuperação de volume vem com o aumento da penetração desses produtos de antecipação de recebível, mas a gente ainda tem os fatores negativos de uma pressão de preço, etc. Esse carrego da recuperação que a gente tem visto desde 2020 devem melhorar o resultado da empresa. Sem entrar nessas questões mais filosóficas de longo prazo, o que pode acontecer, isso por si só, na nossa concepção, justifica uma recomendação de compra em função dessa melhora operacional que deve se carregar para 2022. Essa é a principal razão da gente ter uma recomendação de compra. Além disso, a gente via alguns gatilhos que são importantes na tese da empresa. Um deles era a venda de Merchant EI. Então, Merchant EI prejudicava o resultado em muitos trimestres, agora vai deixar de prejudicar o resultado e vai dar um caixa para a Cielo que pode variar dessa faixa de 140 milhões de dólares fechando a operação até 290 milhões de dólares caso as outras condições sejam cumpridas. Fora isso, a gente tem eventual fechamento de capital, outras coisas que podem acontecer na empresa que também podem destravar valor. A gente até comentou na hora que a gente fez a iniciação de cobertura que um eventual fechamento de capital não era a razão pela qual a gente chegou a um preço alvo. A gente não considerou isso no valuation, até porque é uma questão bastante remota. Então, o valuation que a gente considera é simplesmente uma melhora em boot, uma melhora operacional. Então, o valuation que a gente tem hoje é de R$ 3,30. Então, só para deixar o pessoal... O Kleber, ele perguntou qual é a taxa que vocês usaram para estimar, para trazer os fluxos a valor presente. Taxa de desconto? Se eu não me engano, era 15... Tem que dar uma olhada, mas eu acho que era uns cerca 15, de 15. 16. É uns 15. Ele alto porque tem um grande risco desse fluxo de caixa acontecer, né? Apesar da nossa perspectiva melhor. Se olhar assim, tri a tri está melhorando, tem melhora de avanço no meio da pirâmide, tem melhora de corte de custo, né? Que também era um grande problema deles, tinha um custo mais pesado, eficiência ali na parte de COGS, né? Na parte de custo direto ali envolvido com a receita. Ele vem melhorando isso tudo, fora esses gatilhos que o Bruno falou. Tá, então a gente... E ainda, fora isso, tem muita incerteza em relação ao futuro de pagamentos. Como você falou,
O Pix parcelado pode ser um problema bem lá para o futuro. As novas entrantes ainda podem pressionar a parte de preço, né? Então, por isso que a gente coloca um custo de equity alto. Nesse aí, que não a gente mudou isso aqui, aumentou, na verdade, depois. Mas nesse aí, nesse relatório de iniciação, a gente estava com 14%. Boa. Tá, mas tá maior. Tá maior principalmente por causa do aumento da curva de juros americana. Então, é mais essa questão, principalmente do aumento da curva de juros, mas efetivamente a Cielo tem um risco de execução mais alto, e por isso ela justifica uma taxa de desconto mais alta na hora de trazer esse fluxo de caixa valor presente. Eu vou falar a minha opinião como só um olhador, porque eu não invisto em Cielo. Mas eu entendo esses gatilhos que o Bruno comentou, e eu acho que eles são interessantes, acho que esses gatilhos podem fazer, e eu concordo 100% com o que ele falou, podem destravar esse valor e, enfim, fazer os preços das ações subirem, não é à toa que tem a recomendação de compra. Mas eu ainda tenho muita dúvida quando eu penso num cenário mais de longo prazo de como que vai ser esse mercado, não só para Cielo, mas todas as adquirentes, de certa forma. No Brasil vai ser assim, no Brasil e no mundo, esse mercado está mudando muito, né? Eu fico pensando, será que ela não tem que pivotar de certa forma para algum outro tipo de serviço? Por isso que a gente acha que fazia sentido os controladores fecharem capital. Porque tem muita coisa envolvida ali, além da operação em si, que é meio que dúbia ali, né? Sim. Assim, você tem a Cateno, que é a parte de banco cartão de crédito do Banco do Brasil, praticamente ali dentro da Cielo, transitando ali, né? Tem um custo de processamento que a Cielo faz, mas todo o interchange, né, a taxa de intercâmbio, enfim, que